capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Pastinha já foi a África. A sua capoeira é você. Não existe nada fora de você na capoeira. Durante o jogo, você exterioriza só os seus reflexos, seus apetites, sua personalidade integral, desprovida da maioria dos preconceitos. Essa individualização da capoeira permite a quebra de todos os bloqueios, porque deixa de existir toda a superestrutura social, cultural, educacional, que nos impede de nos manifestarmos. Todos os complexos, e a pessoa fica livre, livre como um anjo, livre como um vento. E como o vento, ela é a expressão da verdade. O negócio do tráfico de escravos negros para o Brasil começa em torno de 1549. Uma multidão de cativos provinda sobretudo da costa ocidental africana. Calculam-se em torno de 3.600.000 pessoas. Elas eram importadas como mercadoria pelos porões dos navios negreiros, conhecidos por tumbeiros, a navegar pelo Atlântico. O mercantilismo ultramarino, lucrativo comércio de especiarias, movimenta a transmigração forçada desses acorrentados como método produtivo clássico da escravidão. Inicia, assim, a infeliz diáspora africana com uma enxurrada de deserdados de línguas distintas, religiões dissemelhantes e costumes variados. Na Bahia, 3 etnias se destacam: os negros banto e daomeanos com linhagem Jeje e os iorubás, povo nagô. Trilogia civilizatória transplantada para a praiana urbe de Salvador, emergente metrópole colonial lusitana com promessas de riqueza e usura. Depois, se instalando na região do Recôncavo, ambientada na luxúria dos canaviais, cajueiros e manguezais. Esta mão de obra era composta por um turbilhão de culturas. De início vieram Jeje, gente doce, acomodada e rústica. Depois os Banto, pessoas unidas,
que aportaram com vitalidade triunfadora, beleza nos traços do corpo, saliência no caráter inquieto e abundante vigor de sexo. Os cativos, condenados à opressão, viviam dispersos e sofriam de banzo, a saudade que mata. Com a lenta e dolorosa passagem dos anos, eles vão se incorporando ao trânsito escorregadio entre a senzala e a casa grande. O preto, recém-chegado, denominado de boçal, ainda com o coração na África, com o tempo passa a se chamar de ladino, já com pé na América. E é nesta nova circunstância que inicia a preparação da sua possível sobrevivência. Isto se dá pelos processos de adaptação, integração e da reorganização no mundo novo, terra de branco, como designava o nativo. O colonizador lusitano, ao conquistar a zona tropical que os índios chamavam de Pindorama, inaugura o seu poderio com um olho temeroso e o outro bem aberto para os perigos ao seu redor. O fidalgo Reinol, obediente às exigências do perverso sistema escravagista, observa desconfiado as primeiras sementes das discretas rodas de vadiação do Capadócio. À distância, essa contradança germina sob suspeita nas cabanas, mas vai se expandindo com cautela e de forma subterrânea. Nesse terreiro de injustiça social, desabrocha a miscigenação. Índios brancos e negros fundam e tecem a formação do povo brasileiro. Uma raça mestiça que interage na pele, no osso, no sangue e na maneira de ser. Uma multicultura gerada no pêndulo que oscila entre o domínio e a entrega. Uma convivência suspensa no intervalo da violência e do dengo cestroso. Um convívio secular que percorre a estupidez do mando e o afago em segredo. Refazendo-se cada dia e misturando-se cada noite, porém numa qualidade de confronto disfarçado. A preservação da identidade cultural do homem escravizado se dá no escondido, na penumbra, no disfarce. Meio oculto, quase invisível, legítimo simulacro, revelando o prenúncio de uma ágil irreverência velada que se insinua pela sombra da manha e a réstia do fingimento. Uma ameaça enganosa, confundindo ou enganando sempre. Vence-se pela falsidade. Eis o lema do desafio. Toda rede de transmissão das crenças e costumes se opera debaixo de segredo, nas malocas ou nos matos roçados que os indígenas apelidavam de Caapuã-eira, vocábulo tupi. Era preciso, pois, estar prevenido, ficar de alerta em qualquer ocasião. O vitorioso, afinal de contas, é um negaceador, inspirado no mimo vaidoso da malandragem faceira. Os pretos despistam as sentinelas do Senhor na manemolência das semanas tropicais, especialmente aos domingos e feriados, quando eram autorizadas certas brincadeiras vistas como nostálgicas e ditas inocentes. Corriam soltas as distrações na forma de dança com mesuras. Praticavam estropiadas acrobacias com os pés, as mãos e a cabeça. Elas eram estribadas numa monótona ou mesmo hipnótica melopeia, até enfadonha nos estribilhos, onde os grupos, para amenizar as tensões e reciclar energias, realizavam os famosos batuques. Dá no nego devagar, dá no nego, dá no nego devagar, dá no nego, dá no nego, dá no nego, dá no nego devagar, dá no nego. A diferença é que o batuque é de um para o outro, mas é uma coisa dura, não pode ser uma coisa assim, sem... É duro mesmo, porque o batuque o senhor tem que presear. Esses dos pés, um pé poia, o outro não poia. Pois bem, o sujeito bate perna lisa, pois bem, o sujeito dá banda seca e aí continua, pois bem, continua mesmo batendo duro. O outro corta embaixo, o outro sobe, vai cair lá fora. Batuque. Chama ele pra aqui.
As autoridades do governo, o capitão do mato, bem como o feitor, ainda que com reservas, toleravam os jogos de corpo, as artes de simulação e os transes místicos fantasiados numa espécie de gracioso, aveludado e harmonioso festim de máscaras. Já os patrões temiam eventuais motins. Aos poucos crescia o receio de que, no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave, germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Os quilombos, anunciando-se em vales e montanhas, ameaçavam desestabilizar o sistema político imposto. As rodas primitivas nos engenhos de cana-de-açúcar tinham o caráter de folguedo, uma forma de relaxamento ao trabalho forçado e à vigilância severa dos capatazes. A carnavalização como válvula de escape às torturas no pelourinho ou ao pavor de outras punições. O suplício e o desprezo despertavam a ideia fixa de fuga. O sonho dourado do negro era ser um quilombola. Quando este anseio se tornava impossível e crescia a saudade das longínquas palmeiras de África, aí ele se dobrava em quebrantos pela urgência do esquecimento. O cativo, então, afogava o seu pranto e a sua nostalgia de excluído nas diversões, nos desregramentos lúdicos regados a aguardente com mel cabaú. Era um modo de despistar o capanga e aliviar a dor. Um elixir mágico para as duras tensões de quem pega no pesado, de quem não larga o batente, faça chuva ou faça sol. Sendo o brinquedo do trabalhador braçal nas capoeiras afastadas, um divertimento domingueiro. E a vadiagem não representava um enfeite de simpatia ou de agrado, mas sim uma força ativadora de energia dos contendores. O impulso era de brincar sem trastejar, brincar com fôlego de gato até que os corpos do atacante e do adversário se esbaldassem. Os bambas na arte graciosa de batucar se manifestavam nos bumbás das festanças, em especial no chamado ciclo do boi. As toadas, acompanhadas ao som persistente das palmas nas mãos e nas coxas, invadiam os terreiros batidos, ambientes de preferência abertos para os movimentos livres. E essas regalias, com o passar do tempo, vão sincretizar-se às celebrações cristãs do Natal, Ano Bom, Dia de Reis, no momo carnavalesco e nas festas de largo da velha Bahia. Quem me levou para a capoeira foi a vontade de ser valentão. Eu queria ser valentão, porque eu sou da geração dos valentão. Meu pai era primo do besouro de Santa Amaro, aquele besouro que contam tanta coisa dele aí, mas eu não conheci ele. De vez em quando havia uma disputa, os capoeiristas eram espancados, como os candomblés eram arrebentados, e esse grupo, esses homens do povo, eram tidos pela elite, pela sociedade dominante, como não é párias, mas como gente de terceira classe. Todos eles tinham um símbolo de guerreiro, tanto inconformados, anarquistas até, eu diria, de certa forma, mas não heróis legendários. Eram homens cuja vida e morte tinham uma importância muito, eu diria, superficial. Matar e morrer para eles é um componente, eu diria assim, eu diria até natural. Você ouvia esses homens falarem, não sei como é que o capoeirista hoje, se há esse espírito ainda legendário de super-homem, eu diria até. Os capoeiristas eram uma espécie de super-homem. Mas com um tipo de linguagem muito curiosa, que era uma linguagem de arte. Porque a capoeira é uma dança, é uma coisa criativa. Nas manifestações do tipo de capoeira, o entrosamento das figuras, um que joga baixo, outro que joga alto, você me tem, é uma arte, é uma construção, para mim era uma escultura viva. Hoje as mocinhas, as moçoilas,
dançam capoeira, é chique você aprender capoeira. Isso há 50 anos passados é coisa de moleque, descarado, malandro, filha da puta, escória. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre. E ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. O próprio corpo é a percussão vibratória da cadência rítmica que varia entre a lenta delicadeza e o rude repicado. O ritual precede a luta. Por trás do silêncio de cada combatente, impera o respeito mútuo. É quando se faz a guarda do corpo e se espera a aprovação do orixá. Em seguida, bamboleiam em doce momento de sossego prazeroso, mas que avança aos poucos para uma crescente excitação, quase um transe. Uma exaltação de golpes e contragolpes que cortam o ar sob a batuta do truque afiado, rolando assim puro ilusionismo coreográfico que separa a fronteira entre o ataque e a defesa pessoal. O virtuosismo de gestos consiste na dupla não se ligar e mal se tocar. O jogo assemelhando-se a um espelho de sentimentos e intenções. Se leem perguntas e se escrevem respostas nessa linguagem de corpo a corpo. O controle absoluto dos músculos suaviza o vai e vem dos trejeitos. As juntas flexíveis fazem um floreio para desnortear o oponente e pegá-lo desprevenido de corpo aberto. Pois o manejo das fintas é o ardil para burlar e desviar a atenção, ao passo que o segredo supremo consiste em remar o corpo esquivo e investir no olhar periférico, manhoso, pronto para o revide, sobretudo para o inesperado. Essa prática, fundamentada em preceitos, executa o diálogo dos sentidos pelo ritmo da intuição. O exímio capoeirano guarda consigo o golpe pessoal, intransferível, imprevisível, um improviso visceral cuja senha está gravada na pureza cristalina do livre-arbítrio de cada um. E é quando o inconsciente se revela na performance gestual, a hora da verdade, nua e crua. São diversos elementos antagônicos que interagem em busca da união. E essa unidade aponta para a sabedoria do equilíbrio, justo ali, onde a vida se sustenta na lâmina da navalha. Ou punhal se reflete no brilho do sol. Madeira tirada no mato, com 15 dias, depois de seca, a madeira chamada biriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma lúcia de verniz. É a única coisa. Não é como os berimbau dos Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem aos turistas por um bom berimbau. No entanto, o berimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu faço. O berimbau era um instrumento usado na África para outros tipos de rituais. Era um instrumento que era usado para as pessoas, às vezes, ir caçar e ficar um tempo lá. Também era usado para as pessoas em certos rituais fúnebres. Então ele tinha uma outra função. O ritmo é o mestre da capoeira. Então o berimbau, como comanda o ritmo, o berimbau passa a ser o mestre. Antigamente, o tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então o tambor era o mestre de capoeira, assim como no candomblé. Existem 3 hipóteses fundamentais a respeito da origem da capoeira. Uma é que ela veio no bojo do navio negreiro já formada. A segunda, que é um fenômeno de desenvolvimento rural. E a terceira, que é um fenômeno de desenvolvimento urbano.
Mas, em todos os casos, as raízes da capoeira, inegavelmente, inquestionavelmente, residem na África, principalmente com o povo bantu abaixo do Saara. Então, a meu ver, na minha opinião, considerando todas a história da capoeira, as várias formas em que a capoeira se manifestou através do tempo, tanto em Rio de Janeiro, como em Salvador, como em Recife, e se nós lermos as descrições da capoeira antiga, a meu ver, capoeira é um fenômeno urbano. A capoeira se desenvolveu nas cidades, cresceu, assimilou muitas roupas novas, influências. Em cada lugar ela se apresentou de uma certa maneira como um arquetipo africano no Brasil, que se manifesta diferentemente, mas existe inerente nessa cultura. E vai ver que a propagação da capoeira se deu por via marítima, onde havia portos, em que existe uma população portuária representada por marinheiros, carregadores, estivadores, arrumadores, homens de força e que dentro do recôncavo baiano ficavam sujeitos ao ciclo das marés. Então, nesse período entre a maré cheia, pré-mar, e a vazante, o carregador fica sem fazer nada. E eu não conheço jeito nenhum de baiano que não está fazendo nada, não está bebericando e batucando. Os índios, eles tinham duas formas, duas técnicas de agricultura conhecidas como a coivara e a capoeira. A coivara consistia na queima do mato após a colheita. Após essa queima, ou algum tempo depois, eles fazerem o replantio. Será coivara. A capoeira, eles cortavam o mato ralo, mas eles não queimavam os restos da colheita. Eles deixavam um tempo para depois eles fazerem o replantio naquele espaço que eles chamavam de capoeira. E nesse mesmo espaço era onde os escravos eles praticavam o ningolo. Ora, sempre houve uma dificuldade do colonizador, dos senhores de engenho, de entender a língua dos povos escravizados, no caso aí dos africanos. E eles chamavam a prática que os escravos estavam fazendo naquele local, eles chamavam pelo nome que tinha o espaço físico, capoeira. O ningolo é uma dança ritual da tribo dos Mucopi, em Luanda, Angola, que dois jovens disputavam pela moça durante a iniciação, né? E aí, esses jovens, quando vieram para o Brasil como escravo, eles usaram essa dança e se transformou no que a gente chama de capoeira hoje. Mas hoje em dia, com algumas outras pesquisas que eu tenho feito e vários outros lugares que eu tenho pesquisado, eu descobri que não é simplesmente o ningolo, né, que é parte da capoeira. Para mim, hoje em dia, vários tipos de lutas, principalmente entre o povo banto, que chegou aqui no Brasil e elas se fundiram e transformou no que a gente tem como capoeira. Porque a gente vai ver que vários outros países, né, como Martinica, como Cuba, inclusive na Colômbia, né, todos os lugares que foram, o povo africano foi para lá como escravo, a gente vai encontrar essas pequenas formas de dança e luta que é muito parecido com o que a gente chama de capoeira aqui no Brasil. Como o próprio mestre Pastinha colocava, que a influência direta da capoeira está dentro do samba de caboclo, as pegadas do caboclo, é chamado as piculas, que eram os dribles de corpo para poder enganar os adversários. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. E temos também a ginga malandra do índio, ou a ginga malandra do português, do fadista, que é o cara, aqueles elementos que viveu nos portos, inclusive os introdutores da arma branca na mão do capoeira. E a gente sabe que a navalha, que foi uma das armas mais poderosas que o capoeira tinha, além das suas pernas, suas cabeças e seus braços, era a navalha, que
que acompanhava eles dia a dia. A capoeira moderna é uma coisa mais sociável, uma coisa menos negra. Enquanto a capoeira antiga era uma capoeira mais brigadora. Eles estavam se preparando para sobreviver nesse meio hostil. Essa é a influência maior do negro dentro da capoeiragem. E do índio, esse se perdeu com o tempo porque ele ficou na mata. Agora, o mestiço, esse sim, esse foi o responsável pela transformação da capoeira. De uma capoeira brigadora, violenta, combativa, para uma capoeira sociável. Essa capoeira doce, meiga que a gente tem hoje, principalmente no que se refere à capoeira Angola, que é uma coisa lúdica, é só poesia. Meus avós tinham várias origens. Eram negros, eram mulatos, eram brancos e eram índios. O pai de meu pai, ele era caboclo, era índio fechado. A mãe de meu avô era escrava alforra. A mãe de minha mãe era filha de italiano. A avó de meu pai era portuguesa. E eu sou o quê? Eu sou brasileiro, eu sou mestiço. Então, eu defendo a minha origem brasileira. E essa é a origem da capoeira. A Bahia, ao mergulhar na decadência de pioneira metrópole colonial, perde o epicentro das decisões políticas, mas assume, com tranquilidade, a lenta condição de província. A capoeiragem, longe dos saraus senhoriais, vai fincando sua raiz à sombra dos sobrados e mocambos, ligando com esforço a tradição do prazer com o suor da labuta no dia a dia. Uma herança transmitida pela oralidade e enriquecida por descendentes de avós negros. Ensinada como arma secreta, o ritual de proteção aplicado na competição amistosa de satisfação e exibido no orgulho de africano liberto. Capoeira na Bahia é folga, camaradinho. Como também campo de luta e militância dos afamados mestres em soltas e negaças que cantam os corridos antigos. Roda de moleque a desconfiar da cólera do senhor ilustre. Ali, onde o praticante aprecia o espaço aberto, arejado, e o jogo costuma desenrolar numa casa de supapo, na porta da quitanda ou numa venda de cachaça, com um largo bem em frente. Aí se safa, se embriaga e se tagarela sem hora para terminar. A vadiação é amorosa, entre riscos e bordados, no momento do aperto. Basta calma, saber entrar e sair do barulho, apreciar os grandes lances para alegrar, ter golpe de vista apurado, brigar sem se gabar, eis a sabedoria. Com Xangô, Jesus, Maria, José lhe valendo na hora da aflição, com as rezas fortes em dia, o tal bamba possui o mistério desta baderna. Nos morros, malocas, botequins, nas turmas de bairros ou nas arruaças de barra pesada, o capoeira está sempre pronto para aplicar sua manobra, com destreza, nos trancos e no barranco. Seu alicerce é traiçoeiro, porque se tornou aprendiz das perversidades, das adversidades. Mostra o seu valor sem temer a relia de quem quer que seja, e vence qualquer parada, seja com a rasteira, tesoura, joelhada, meia-lua, bênção, boca de calça, armada, martelo, rolê, rabo de arraia ou mesmo na cabeçada. Cafajeste dorme com as pestanas despertas, na espreita, e sua moral habita o subsolo de cortiço da molecagem. Ele corre para não morrer, para depois matar de tocaia. Sempre obediente ao mandamento máximo, quem apanha nunca esquece e quem bate não se lembra depois. Essa brincadeira das horas vagas na Bahia oscila entre o vagabundo e o decente. Há um quê de ajustamento, um tecido de coesão social com vínculo de cunho familiar ou de camaradagem. Incorpora o feitio especial da integração e a bossa trigueira da parceria, inclinando-se assim para o calor da união e a solidariedade tribal. A afirmação legendária de bravura não se afasta, porém, da sua relação com o trabalho.
São operários e camponeses de muitos ofícios, mandingueiros com muita treta, cidadãos de profissão certa, vaqueiro, pescador, estivador, trapicheiro, carregador, condutor de bonde a burro, carroceiro, pai de santo, saveirista, guarda civil, sapateiro, engraxate, mestre de lancha, verdureiro, marisqueiro, doqueiro, açougueiro, paqueteiro, vendedor de peixe, chapeleiro, pintor, pedreiro, carpina, carteiro, lavador de carro, ajudante de caminhão, petroleiro. Mas essa capoeira que nós jogamos na Bahia, que se caracteriza pelo ritual, pela musicalidade, pelo ritmo ijexá especificamente, não existe em lugar nenhum. E a nossa concepção é de que capoeira se joga sob ritmo, sob música, sob cântico. É uma atividade lúdica, simulando uma luta. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. Então, nós estamos sempre simulando uma situação de perigo para o outro, e o outro se defendendo e se esquivando. A maioria dos grandes mestres de capoeira, principalmente em Angola, são xiquerangomas, são ogães de terreiros. A capoeira também ela é sagrada, ela é vista como uma dança, como uma luta, né, sagrada, né? E como tudo na vida, né? Tem o seu lado profano, tem o seu lado sagrado. Quando o candomblé era perseguido pela polícia, né, quem os defendia, né, esses grandes terreiros, eram os grandes capoeiristas, né? Inclusive, a capoeira também era trabalhada no fundo de quintal, né, dos terreiros de candomblés. Tem movimentos de dança, né, no candomblé, que é meio parecido com a ginga da capoeira, o transe, né? Então, quando você toca o berimbau, a pessoa recebe a mensagem, né, desse som externo, né, que entra em contato com um som interno, né, que liga o movimento. É do meu conhecimento de que os índios também jogavam capoeira. Eles iam muito com os angolanos, né, na época, pelas capoeiras, e ficavam observando os animais brincando, né? E dali também se trazia muito movimentos, porque o povo banto foi quem mais conseguiu se aproximar da cultura indígena, né, brasileira. Eu acho que o mistério da capoeira é muito a força que você tem, né, do desejo centralizado. Então, você quando se centra e se centraliza, você fica muito mais misterioso, você fica muito mais forte. Mistério é fortaleza. A brincadeira da capoeira, né, do seu movimento, da sua arte, da sua beleza, junto com a beleza do movimento, né, dos mistérios do candomblé, se juntam na medida em que nós sabemos dividir a hora do sagrado e a hora do profano. Todo bom mestre, ele respeita o mestre do outro. Todo bom mestre sabe passar o seu conhecimento, não tem medo de passar o seu conhecimento. Todo bom mestre, assim como todo bom pai de santo, assim como todo bom babalorixá, assim como todo bom tata de inquice, passa a sua sabedoria, o seu conhecimento, respeitando o mestre que cada indivíduo tem. Para Mestre Pastinha, que todos nós conhecemos, a vida que teve, os sofrimentos, a cegueira e tudo mais, capoeira é uma dádiva divina, era uma maneira de aceitar com resignação, paciência, tudo que lhe ocorria, de bom ou de ruim. Para Mestre Bima, o gigante de personalidade forte, e uma das mais expressivas manifestações do pensamento africano na Bahia, na sua época, capoeira era uma estratégia de lidar com os problemas do dia a dia da vida.
capoeira regional criada pelo mestre Bimba é um estilo novo para a antiga capoeira que existia em Salvador. Segundo ele, a capoeira tinha se folclorizado muito, juntamente com a Bahia, e perdeu a característica de luta que era o que deveria ser. Ele, então, o pai dele era um bom batuqueiro, era uma antiga luta já em desuso aqui, o batuque. Ele tirou alguns golpes do batuque, alguma coisa dessa capoeira primitiva que hoje se chama de Angola, e mais a criatividade dele. Juntou isso tudo e deu o nome de capoeira regional, que é uma luta soteropolitana, quer dizer, daqui de Salvador, não do interior. Meu primeiro mestre chamava Juvencio, foi em Mata de São João ainda. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu já jogava alguma capoeira, mas tive um mestre aqui, Barbosa, já morreu, finado Barbosa. Depois, o Barbosa me levava para a roda de cobrinha verde, lá no Chame-Chame, que nesse tempo não tinha sede, nem coisa de capoeira. Depois de Barbosa, que eu passei para Seu Pastinha. Mas quando eu cheguei em Seu Pastinha, eu aprendi muita coisa com ele, mas eu já era capoeirista, já jogava capoeira, eu fiz tomar conta do trabalho dele. Que ele, quando pouco tempo, ele ficou lá deitado numa cama, eu que tomei conta do trabalho dele, ele me entregou o trabalho dele dizendo assim: João, você tome conta disso, que ele vai morrer. Mas ele morre somente o corpo, em espírito ele vive. Enquanto houver capoeira, o nome dele não desaparece. Com essas palavras que ele me entregou o trabalho dele, e é o trabalho dele que eu tô até aqui e vou levar à frente, se Deus quiser. Porque eu não quero morrer, eu já estou confirmado de vida eterna, e lá no paraíso eu quero estar lá brincando minha capoeira também. A primeira coisa que Mestre Pastinha me ensinou era o jogo de braço. Era a primeira coisa. E aí comecei a treinar, depois caía para um lado, caía para o outro. Ele dizia: olha, se você não tiver boa ginga, você não é um bom capoeirista. Você olha dentro do olho. E realmente ele começou a me ensinar. E depois de uns 2 ou 3 meses, eu desci lá para o Pelourinho, para o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o SECA. E comecei a treinar, como ele ensinava. Ele primeiro era a ginga. O jogo de braço, você metia o braço, tirava, entendeu? Porque ele dizia: olha, a capoeira Angola, ela é mais defesa do que ataque. Ele dizia: capoeira Angola não aprende quem não quer. Foi feita para homem, menino, velho e até mulher. Eu não sou folha de flange, eu não sou prato esmaltado. Eu não jogo com você porque você é um desclassificado. E assim era Mestre Pastinha, um homem simples, amigo do povo, não largava um guarda-chuva. Podia estar chovendo, fazendo sol, estava Mestre Pastinha com o seu guarda-chuva. Pastinha? Pastinha? É. O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Eu estou lutando com nada. Estou bem, graças a Deus. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Bimba. Logo aos 6 anos, meu pai já me levava para a academia, no terreiro, no centro. E aqui no Nordeste era onde se realizava as festas de formatura, de batizado, exames. Durante a semana, terça e quinta, sempre tinha apresentação de samba de roda, candomblé, capoeira, maculelê, enfim. Esse lugar aqui é o marco, é o que mais me traz lembrança, recordação de toda a convivência que eu tive com meu pai. Ele recuperou algumas coisas que estavam no passado, fundiu também, junto com a capoeirada, que ele sabia, uma luta africana com o nome de batuque, cujo meu avô era campeão dessa modalidade, e daí ele desenvolveu uma sequência de ensino, criou um método de ensino e colocou o nome de regional.
Então, daí é que começa toda a coisa não divisão, mas da identificação de uma capoeira que já existia, ou denominada de Angola, e a capoeira de Bimba, com seu método, com seu sistema de ensino, com sua forma de charanga diferente. Eu costumo falar que o Bimba, ele formou cidadãos através dos ensinos da capoeiragem. E tanto no passado como na atualidade, o trabalho dele é de grande importância na vivência, né, não só cultural, mas como o crescimento, a formação do ser humano como um todo. Mas a perseguição do governo para séculos. Tanto a monarquia quanto a república investem nos castigos. A lei se refere ao implicado como delinquente e infrator de alta periculosidade. O Código Penal de 1890 explicita o costume como transgressor e justifica a necessidade de controle do comportamento. Capítulo 13. Dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena: de prisão celular por 2 a 6 meses. A hegemonia repressora assombra e figura na lembrança do folclore baiano a presença impiedosa do então delegado Pedrito, com o seu temido destacamento Esquadrão de Cavalaria. Isso na segunda década do século XX. A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência implicava amargar no chilindró das casas de correção. Apesar do terror, a vadiação insiste pelas ladeiras e pelos becos, em cada freguesia, por todas as praias e alguns sítios afastados. Eles atacam no cais do porto, agitam a invasão do corta-braço da Vila Nova Pero Vaz, sobressalta o terreiro, a Sé, Baixa dos Sapateiros, Coqueiros de Água de Meninos, Itapajipe, Santo Antônio Além do Carmo, Rio Vermelho e Itapuã. Alarmam as ruas do Passo Taboão e dos Capitães. Resistem na Estrada da Liberdade, mas seu ninho de cobra mesmo era na zona do Mangue Cais Dourado, passarela do álcool de marinheiros e soldados da polícia. Cultiva-se na memória popular a continuidade de mestres virtuosos com notável missão heróica, uma galeria de mitos, e as mudanças históricas tratam de tolerar o que antes era incômodo. Os ventos da modernidade assimilam as circunstâncias de conveniência política. É quando o Estado Novo populista absorve a capoeira com o brasão ufanista de esporte nacional. A elite do poder passa de inimiga à condição de cortesã. Os palácios abrem as suas portas, preparam estilizados salões de espetáculos para a satisfação e o afã de um público granfino. As apresentações de gala são prestigiadas por presidentes de nações, embaixadores, ministros de Estado, a nobreza e o clero. Reconhecida, ajustada e seduzida por esta afável adoção, a capoeira, afinal, ingressa no calendário de protocolo oficial. Um ajustamento e uma assimilação que vem exigir exóticos modelos de exibição pública, pois o propósito básico é atender à demanda dos padrões massificados de consumo turístico, mesmo que desfigure e degrade a essência original da velha brincadeira. Olha, a escola de medicina ficava no Terreiro de Jesus, próximo à Academia de Mestre Bimba. Todos os estudantes gostavam de praticar capoeira. Eu comecei a frequentar a escola de Bimba, assim. Eu não tenho praticado a capoeira, ainda sei tocar um atabaque, um birimbau mais ou menos. Me lembro de todas as músicas que Bimba criou, quase todas, e outros capoeiristas criaram. A capoeira como arte, como luta,
nasceu aqui na Bahia, enfrentou várias dificuldades para se firmar como uma coisa salutar, de exercício, de dança, de ritmo, em função de muitos preconceitos da época, que existiam na época. Eu estava no segundo ou terceiro ano de medicina e me lembro que na época tinha uma namorada, que o pai era uma figura importante aqui da Bahia e disse que não queria a filha namorando capoeirista. Aí nós terminamos, inclusive, o namoro em função disso, porque eu realmente me dedicava à capoeira, ia nas festas de largo, jogava capoeira em roda de festa de largo. Foi a bandeira levantada por Mestre Bimba, que foi um incentivador, o maior mestre de todos os tempos, né, da capoeira anglo-regional, quando ele se dirigiu ao presidente da República, na década de 50, Getúlio Vargas, para tocar para ele, mostrar a ele que a capoeira era uma dança e não tinha nada que ficar marginalizado, e daí começou a sair da marginalidade. Essa capoeira Angola que a gente vê hoje aqui em Salvador não é a capoeira primitiva dos escravos. Tinha que ser uma luta forte, violenta e definitiva, já que era uma luta de libertação, simples, mas definitiva. Hoje o que a gente vê mais aqui é a pantomima da capoeira Angola, quer dizer, a vadiação da capoeira Angola. Ela perdeu muito o caráter de luta, talvez pela repressão que sofreu no passado. Mas se alguém disser, vamos fazer a capoeira como se fazia há 100 anos atrás, é conversa fiada. A gente não alcança tão longe, é apenas uma questão semântica e uma postura política. A postura mais realista é dizer que não vamos trazer influências novas na capoeira, que são desnecessárias, mas vamos deixar a arte crescer, se desenvolver, refletir a realidade e ser capaz de satisfazer as necessidades contemporâneas daqueles que são seus adeptos. Existem pessoas que dizem a capoeira não cresceu, a capoeira inchou. A capoeira de hoje em dia é muito pior do que a capoeira do passado. A capoeira de hoje em dia é mais violenta. Eu não consigo entender esses julgamentos de valor em termos da capoeira. Em primeiro lugar, tradicional não é alguma coisa quantificável. Ninguém ou nada é mais tradicional do que outro. Mas tradicional em que sentido? Porque a maioria das coisas que nós vemos na capoeira são tradições recentes, são invenções num certo período de tempo. Ninguém sabe, ninguém tem acesso a uma capoeira que se projete muito longe. Não existia documentação de vídeo, não existia cinema, a tradição oral da capoeira não vai muito longe no passado, as tradições escritas da mesma forma. Então, na verdade, tudo que nós conhecemos, tudo que nós falamos sobre capoeira, é sempre um processo que reflete a época em que se está. Então, a meu ver, o que existe, a capoeira se transforma, a capoeira tem essa capacidade de não estagnar. Se a gente deixar e dizer a capoeira não é mais aquela e tentar estagnar a capoeira morre. Depois que mestre Pastinha perdeu a academia dele, a maioria dos mestres angoleiros se afastaram e poucos mestres de capoeira Angola estavam continuando da aula, né? Um desses poucos mestres era o João Pequeno, mestre João Pequeno, que continuava com a sua academia no Forte Santo Antônio. E aí Moraes veio do Rio de Janeiro, né? E eu juntamente com ele, e a gente começou a sentir a importância de mostrar a capoeira Angola novamente. Porque esses mestres, na verdade, não tinha como se expressar. Os pessoal que estavam, principalmente o pessoal de educação física, o pessoal que fazia capoeira regional, tinha um discurso acadêmico. E esses mestres não tinham esse discurso acadêmico. Então, eu e Moraes fomos dos poucos mestres que tinha esse discurso acadêmico também. Então, a gente começou, na época que eu estava fazendo faculdade, Moraes também, e a gente começou a botar o discurso da capoeira Angola num discurso acadêmico para poder realmente confrontar essas pessoas. E a gente foi bem sucedido. Hoje em dia, a gente vê a capoeira Angola, né, em todos os lugares, as pessoas tendo respeito. Para mim, o capoeirista que vive lá fora, ele vir aqui no Brasil, é como o muçulmano ter que ir a Meca, pelo menos uma vez na vida, ele vai ter que vir aqui na Bahia beber água na fonte. Então é aqui que ele começa a aprender o que é malandragem, né, o que é mandinga, o que é jogo de corpo, porque isso é uma coisa aqui do dia a dia, isso é uma coisa da gente, é uma coisa que a gente vive. A malandragem, o jogo de corpo, isso é da gente, é pegar um ônibus na rua, dar uma corrida ali para pegar uma... Entendeu? Então eles não têm esse dia a dia, mas quando eles vêm aqui no Brasil, subir uma ladeira, então eles começam a entender o processo de como a gente se torna capoeirista, porque o capoeirista ele se torna capoeirista.
Você não simplesmente aprende a capoeira, você se torna um capoeirista. Não fico mais de um ano fora do Brasil. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que viver aqui, eu tenho que sentir essa energia. Porque, na verdade, lá você é como se fosse uma esponja, né? Então as pessoas estão retirando tudo de você, né? E aí daqui um ano você fica completamente seco. E aí quando você volta aqui no Brasil, é que quando você consegue pegar toda a sua gama, toda a sua energia, todo o axé. Na época da Bossa Nova, eles ficaram muito interessados pelo swing, pelo o ritmo, que era bem diferente, bem particular do brasileiro. E a capoeira entrando nos Estados Unidos, ela não só é divulgada dentro do país, como ali tem todos os meios, né, todos os focos assim, da mídia internacional, ela sai primeiro pelos Estados Unidos. Então, em particular, em Nova York, onde eu moro, se você for conversar com pessoas que já estão fazendo capoeira há mais de 10 anos, lá fora, ou não diria 10 anos, não só isso, mas vamos dizer assim, por 2 anos, elas conhecem, elas sabem muito mais da história da capoeira do que um brasileiro que já começou há 2 anos, no mesmo tempo de capoeira. Ela sabe da história do Brasil, ela sabe da geografia. Então, são povos assim, que eles são interessados, não só no que condiz a ele no imediato, que seria uma aula de capoeira, mas ele quer saber de onde que essa arte veio. Então, eu acho que se o brasileiro não começar a estudar, a se preocupar nesse aspecto, ela não vai ser destruída lá fora. Ela pode ser destruída aqui dentro. Temos a capoeira em quase todos os continentes. Temos na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Europa, na África. Agora levamos a capoeira de volta para a África. A capoeira, ela atrai os povos diferentes assim, de todo mundo pela espontaneidade da capoeira, pela plasticidade dos movimentos, pela criatividade que o capoeirista traz nas rodas de capoeira. Você vendo um jogo de capoeira, parece que a coisa é coreografada. A partir do momento que eles entendem que aquilo não é coreografado, então já se vem a surpresa e o desafio de como fazer isso, como aprender isso. Essa euforia, através da linguagem das artes plásticas, fez com que tivéssemos a necessidade de incorporar a linguagem que era internacional, sei lá, universal, das artes visuais, nós adaptássemos ela ao local, à cidade. Era o toque da nossa infância, da nossa puberdade, dos nossos folguedos, da nossa boemia. É isso aí. E começamos, então, lentamente a frequentar. Alguns artistas escolheram se aproximar dessas fontes populares de origem afro-baiana, especialmente. Eu utilizo os elementos à minha volta, do meu meio, da minha cidade, como um componente temático. Como eu posso não usá-lo também para exercitar o domínio da própria forma. É isso aí. Então, esse excesso de folclore é tão pernicioso como a ausência total dele, ao meu modo de ver. Estou dando agora a mensagem a você, meu? É isso aí. O excesso de folclorismo dá numa manifestação dependente, na qual a criatividade, a invenção fica marginalizada. É isso aí. É preciso, seja arte erudita ou arte popular, como assim são chamadas, serve ao artista de hoje, ou de sempre, talvez, quem sabe, como um elemento de apoio, mas não inibidor, como uma forma de freio, mas como um estímulo para se recriar. Nós somos o que a cidade nos oferece em N níveis, do mais simples ao mais complexo. A arte popular é uma expressão mais contida, mais sintética. Tem um poder colossal, mas é frágil. Ela se adapta e modifica-se. A arte erudita, ela tem uma estrutura muito mais rígida, de um lado, porque há um conceito em cima dela e há um domínio de técnica avançada. A diferença é só essa. Embora a arte erudita se inspira, historicamente, os músicos, Beethoven, Brahms, Mozart, todos eles se inspiraram em canções populares. Não tem nada de novo, não há conflito entre uma coisa e outra. Ao contrário, o que há é uma imensa fonte de influência mútua. Dançar como quem luta, lutar como quem dança,
E no intervalo desse movimento muscular, dessas oposições marciais, escapa o prazer de expor a harmonia das gesticulações através do ritmo cadenciado. Sendo o corpo a dimensão do tempo a trafegar no espaço, um tempo que se expande e um espaço que se contrai, num jogo de pernas, de braços, sobretudo de circunvoluções premeditadas e improvisadas. Este balé da memória muscular, constituído de sistema simbólico e código genético, uma genuína expressão corporal incorporada à arquitetura da linguagem, ritualizada no chão pelos homens sob o reflexo da dança das estrelas que iluminam o universo. Meu senhor, que a manteiga derramou, mas a manteiga não é minha, oi, ai, a manteiga é de ioiô. Eu vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, mas a manteiga não é minha, oi, ai, cai no chão e derramou. Eu vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, mas a manteiga não é minha, oi, ai, a manteiga é de ioiô.